Hoje, as marcas aqui na ERS 422 em linha Arroio Grande são de máquinas agrícolas, mas as marcas da história que vemos aqui em linha Arroio Grande são do campo onde ficava o Olaria, time que nos anos 90 marcou história com títulos do Campeonato Municipal, Taça da Amizade e do Campeonato Regional. No episódio de hoje do Raízes da Bola, a gente vai recordar a história, trajetória desse time que marcou época aqui em linha Arroio Grande, com muitos clássicos e trajetórias, títulos e gols que marcaram o nosso futebol amador. Fique ligado no Raízes da Bola. Hoje é dia de partida importante do Olaria. É campeonato municipal. Torcedor presente em grande número, com a certeza de termos um grande jogo de futebol neste domingo. Quem vai recordar mais sobre esses momentos e episódios é um dos fundadores, ex-presidente e jogador do Olaria, o Jarles Dreisse. E aí, Jarles, tudo certo? Tudo certo, bom dia, Daniel, bom dia o pessoal que está nos assistindo. Bom, eu vim morar aqui no Arroio Grande, né? Então tinha o antigo Arroio Grande, então o pessoal pensou em formar uma nova equipe, daí a gente reuniu o pessoal aqui, como tinha muito Olaria, a gente deu o nome de Olaria Futebol Clube, inclusive foi o Alinir Bernardo, seu Leno, que deu o nome para a equipe de Olaria, e juntamos aqui o pessoal com mais os amigos que eu tinha na cidade, que jogavam futebol comigo, a gente montou o Olaria. Então a gente teve o apoio das olarias, Olaria da Cerâmica Aparecida, que era do Luiz Paulo Asmo, pai do Júnior Asmo, e também do seu Enar Appel, né? Então a Copa a gente construiu aqui nesse local e o campo ficava nessa direção. O campo tinha uma metragem 104 por 68. Em que ano foi fundado o Olaria, Jarles? Isso foi em 1995, né? Como é que vocês estavam nessa mobilização aí? Teve um envolvimento familiar teu? Como é que foi o início? Sim, eu casei, vim morar aqui no Arroio Grande, então o Wilson da Rosa, meu sogro, tinha o antigo Arroio Grande, ele fazia tudo pelo Arroio Grande, e daí, inclusive, né, como dava muita briga, lá tem aquela briga histórica entre Arroio Grande e Corinthians, né, que o pessoal comenta até hoje, né, então, como estava fechando lá, a gente decidiu abrir uma nova equipe. Como é que era o fardamento do Olaria? Como é que eram as cores da equipe? Era uma cor bordô, a gente fez uma cor diferente, né? Inclusive, a gente era a única equipe que tinha um fardamento com manga comprida, né? Manga longa. Todo mundo tinha o seu abrigo e os nossos patrocinadores eram a Folha do Mate, o Açuir Silber lá era o nosso patrocinador oficial, não perdia um jogo, uma partida, então ele colaborou muito com a nossa equipe, porque o Panela trabalhava lá na Folha do Mate, aí tinha o Nádio, tinha o Álvaro Pegoraro, que eram nossos atletas, né? E juntamente com a Folha do Mate a gente tinha a Eletrosat. E depois que o Banzé também parou de patrocinar, e o Super Lens era o nosso patrocinador. Recorda aqui essa estrutura, Jarles, hoje acaba sendo tomada pela vegetação. O que a gente tinha aqui que tu te recorda do tempo aí dos anos 90? Aqui tinha um matinho bonito, que tinha uma sombra perfeita para todo mundo assistir, tinha umas árvores aqui também na frente da Copa, né? A gente tinha Copa, vestiário, o campo ficava nessa direção, né? O problema às vezes quando dava enchente, né? Teve alguns jogos durante o Municipal que a gente teve que cancelar ou jogar no campo do Fluminense Sapé ou no Gresta, porque não tinha condições de jogo, né? A gente está localizado aqui na ERS 422, perto da linha Marechal Floriano, em linha Arroio Grande, pertinho de Sapé. O que representava a Olaria para essa região aqui, Jarles? O pessoal gostava de futebol, né? Mas o grande problema sempre é no interior quem puxa a frente, né? Então eu fui um cara que puxava a frente, fazia tudo. Eu tinha uma amizade muito grande com o pessoal, com os jogadores, né? Eu consegui trazer muitos atletas bons de nome para cá e isso era muito bom. E o pessoal aqui colaborava, né? Então o pessoal todo, cada um fazia sua parte, né? A gente tinha o Jorge Bernard, que hoje é assistente da CBF, era o cara que cuidava da massagem, do fardamento, era tudo com ele, né? Ele começou ali, ele começou a jogar, foi atleta também dos aspirantes, e depois eu levei ele para arbitragem, né? Hoje está no cenário brasileiro do nosso futebol, né? É um cara que começou assim. As equipes elas sempre têm aqueles clássicos, aqueles jogos que são marcantes. Quem era o adversário, digamos, aquele que sempre tinha um duelo especial contra o Olaria? Sempre era o Palmeiras, né? O clássico, inclusive, em 97, a gente disputou o título contra o Palmeiras de Arroio Grande. Eu joguei lá também
durante 3 anos na Taça da Amizade, cheguei as 3 vezes na final e perdemos, infelizmente, né? Mas era o clássico, em 97, inclusive na primeira fase a gente ganhou do Palmeiras lá por 1-0, em casa a gente ganhou de 10-0. E aí na final a gente se enfrentou. E aí aqui a gente ganhou de 1-0 e lá o jogo foi de 3-1 e fomos campeões do campeonato municipal. Bom, a gente tem um troféu aqui, Jardim, que a gente vai trazer aqui para quem está nos acompanhando. E eu quero que tu recorde, falando desse caneco aqui que tu tem guardado até hoje, aí a história desse título. Esse é o troféu de 1997. Eu sei que quando eu montei a equipe, eu entreguei as fichas lá na Soeba para o seu Vianney, e o Vianney olhou para mim depois de conferir as fichas, ele tu quer levar o troféu agora ou quando tu quer vir pegar, né? Porque realmente em 97 a gente fez uma equipe muito forte mesmo, né? Então não tinha como escapar. Eu me lembro, né, que a festa foi lá no Grêmio Recreativo 7 de Setembro, né? E o seu Assuíra Silberschlag deu a palavra para mim, mas eu não consegui falar. Chorei muito, estava muito emocionado, né? Então, pelo trabalho que a gente fez, né? E primeiro título, né? Eu não consegui conter as lágrimas, né? Foi muito emocionante. Guarda até hoje esse troféu aí na tua residência, Jardim. Sim, com certeza. Eu tenho o troféu também do Regional de 98, né? Campeão invicto, né? Que também tenho guardado como todo o fardamento de manga longa que a gente tem em Olaria. Desse título de 97, Jardim, te recorda aí qual é que era a escalação, ou pelo menos alguns dos atletas que estavam em campo? Sim, era Adair, né? Tinha eu na direita, tinha o Marciano, o Jailson, tinha o Rony Miller, que era o nosso capitão, tinha o Rony Bartoldi, tinha o Paulinho Rosa, aí a gente tinha o Valmor Bono, tinha o Marcelo Racho, o Mucão, aí nós tínhamos o Sabiá, tinha Nezinho, tinha Elias Schmidt, tinha o Álvaro Pegoraro, tinha o Fabinho, o Joselito, né? Então a gente tinha um time, o Marcelo Chagas, que era um dos melhores jogadores que tinha em Venâncio Aires, né? Marcelo Chagas, né? Mas o que carregava o piano motorzinho era o Joselito de Borba, né? E o goleador era o Álvaro Pegoraro. E Jarles, nessa campanha de 97, qual foi o jogo emblemático para ti? Foi o da decisão ou teve algum outro jogo no campeonato que tu viu, bom, esse troféu é nosso e ninguém tira? Em 97 a semifinal foi muito braba, né? Porque a gente jogou contra o Guarani de Mariante aqui, vencemos por 2-0 e lá a gente, né, não foi fácil, né? Não deixaram filmar, foi bem difícil, né? E o time deles era bom também, eu achei que era melhor do que o do Palmeiras, né? Então foi mais difícil na semifinal. E lá a gente teve que sair às pressas, né? Mas enfim, deu tudo certo, né? Mas lá foi um jogo terrível. Foi 2-2, deu um pênalti no início, o goleiro Adair pegou o pênalti. Eu lembro que o Pedrinho Lopes era o árbitro da partida, passou um sufoco, né? Foi terrível, mas graças a Deus conseguimos sair classificado de lá. Na decisão final contra o Palmeiras aqui, como é que foi esse jogo aqui no Arroio Grande nesse duelo? Aqui nós ganhamos, né? Por 1-0, gol do Sabiá, na goleira de lá, gol de falta, lembro até hoje, né? E a volta, E a volta foi 3-1. quem fez os gols? Foi um gol do Álvaro e do Nezinho e o outro acho que foi do Elias. Não, foi do Sabiá. Sabiá, Álvaro e Nezinho fizeram os 3 gols lá. Como é que presença de público nesses dois jogos aí da final, tratando-se ainda mais de um clássico, te recorda? Sempre era bom o público, né? Nossa equipe, a gente ia com ônibus, né? Os familiares, esposas, namoradas, a gurizada, hoje meu filho, o Júnior, filho do Paulinho, o Thiago Rosa, que hoje joga, né? Tem o filho do Décio, o Guilherme, o Gabriel, essa turma toda, né? Um monte, o Luiz Felipe, filho do Roni. Então eles eram a gurizada que nos acompanhava nos jogos, né? Então a gente levava muita gente mesmo nos jogos. E você bem mencionou, né, Jarles, não era qualquer clube, o futebol amador ele não se faz só de atletas e de jogadores, ele se faz muito dos voluntários. Como é que era essa mobilização também fora do campo para manter o Olaria em atividade, manter toda a estrutura da entidade? Não era fácil. No fim, a gente conseguiu montar uma turma boa, né? Tinha o Décio Renz, né? Que era da diretoria, o Panela, o Luciano Stork, né? Então conseguimos montar o Jailson. O Jailson era um cara muito importante. O Rony Miller também ajudou bastante, né? E a gente conseguiu. Depois o Reinaldo Gullit. Nós tivemos como presidente até o Duda Capo foi nosso presidente, né?
Então nós tínhamos também os técnicos, né, que foram muito importantes. E ali no início também quem foi muito importante foi o Flávio Binert, né, que era o nosso técnico, né. Então ele colaborou muito. Então toda semana a gente se reunia, né. Então lógico, tinha as despesas, né, a gente tinha que pagar e era tudo da Copa, a gente não tinha projeto Promir, ajuda de arbitragem, nada, era tudo que a gente tinha que pagar. Então eu sei que chegou uma época a gente estava com R$ 300 ou 300 cruzeiros de dívida, inventamos de fazer um jantar baile. O baile deu bem, só que deu mais 300 de prejuízo. Chegou segunda-feira, nós estávamos com 600 de prejuízo. Aí a gente fez galeto, fez de tudo, sorteio de um boi, que eu me lembro, né? Então, eu sei que o Neri da Silveira deu um boi, né, pra gente sortear, então a gente foi indo e foi pagando as contas, mas deu tudo certo, graças a Deus. Pois é, desses bastidores aí que muitas vezes o torcedor que veio aqui tem lembrança com Olaria, vai recordar de um gol, de um título, de um jogador, um treinador, mas o bastidor, o que que te marcou, Jarles, assim, dessas atividades aí fora do campo que foram emblemáticas na história do Olaria? A gente tem várias situações, né? Então, a gente participou do campeonato de Monte Alverne também, me lembro, a gente foi jogar no Alto Chaves, né? A gente foi com a empresa Rexigo, o Paulinho Wagner era o motorista. Eu sei que nós tivemos que caminhar quase 3 quilômetros para chegar no campo. Chegamos lá no campo, não tinha grama, eles plantaram azevém, né? E lá os torcedores eles eram tímidos, né? Então tinha um barranco, quando nós estava jogando, estava tudo olhando, nós olhava para a torcida e se abaixava atrás dos milho, né? Então tem várias histórias, né? Aquele dia também a gente saiu, acho que era 9 horas da manhã, era frio, e a gente levou carne junto. E a carne estava congelada, chegamos lá e a carne não descongelava, então a gente acabou nem almoçando, né? A gente comeu só pão e pepino, né? A carne não deu, tivemos que fazer mais tarde, né? Então tem várias situações, né? A gente teve também o folclórico Alcemar, que era o goleiro, né? Me lembro também que um jogo lá no Ouro Verde, Olavo Bilac, ele fez uma defesa, né? Aquela defesa, e caiu e era dia de chuva. E eu jogava de lateral direito, eu saí correndo. E quando eu tô correndo contra o ginásio do Ouro Verde, o pessoal gritando gol. Eu olhei para trás, o Alcemar batendo no chão, né? Ele foi fazer atirar aquela bola por trás antes de dar o balão, e a bola molhada ele jogou para dentro do gol, fez o gol contra, né? Então temos várias histórias, né? O Alcemar também em 99 ele nos deu os títulos de campeão municipal, né? Aquele título contra o Avante da linha Andréas, né? A gente empatou aqui, ele pegou muito, como pegou na semifinal também lá no Flor de Maio contra o São José de travessa, ele foi muito importante, mas ele levava muito frango, né? E sempre fazia uma coisa, então na época o pessoal passava gel, aquele gel molhado, e um dia ele chegou com o cabelo todo molhado, e o Marcelo Chagas, né, perguntou, mas Semar, conseguiu passar gel? Não, eu não tenho condições, mas eu passei um azeite em casa no cabelo, né? Então, tem várias histórias, né, do futebol, né? Então, a gente tinha uma turma muito boa, como eu falei no Bineste, também foi muito importante. Depois a gente, através do Sabiá, conseguiu o Rogério Vartioff, de Santa Cruz, que foi profissional na Avenida. Ele era um cara super bacana, organizado, além de um baita de um jogador. Então, ele dentro do vestiário do campo, né, ele foi muito importante para nós, né, na época de Olaria. O Rogério foi muito importante. Que nem a gente teve também depois, em 98, o Vovô. O Vovô foi um cara de vestiário muito importante para o Olaria. Sim. Né, nesses aspectos de jogadores, Charles, quais passaram por aqui que foram emblemáticos? Inclusive, a gente conversava aí antes do episódio, o Cadu, né, o Eduardo Prois, foi trazido para cá antes de ir para o Guarani. Que recorda alguns momentos de jogadores aí que foram importantes nessa trajetória que o Olaria ajudou a formar? A gente em sábados e tarde, quando não tinha jogo, em domingos, eu, o Flávio Binert e o Sabiá, a gente era da comissão de atletas, a gente ia assistir outros jogos. A gente foi um dia lá no Gressla e viu aquele cabeça branca, aquele loirinho jogando, né? E nos chamou muita atenção. E durante a semana a gente foi lá na casa do pai dele, no seu Prois, né? E perguntamos, né? Dissemos, ó, ano que vem a gente quer que ele jogue no Olaria. E daí ele disse, não, tinha que ter a permissão, né? Então no outro ano ele veio jogar aqui, em 98, isso. Inclusive casou, né, com a filha do Picareta aqui, né, seu Osvaldo Algair, então casou por aqui. Ele foi um jogador muito importante. Como o Flávio Biners foi convidado depois pelo Guarani para ir para o Guarani, diretoria, inclusive foi presidente lá, ele que levou o Cadu lá para o Guarani, né? Então ele conseguiu também. Então foi um cara
que passou aqui por nós, né? Como tantos outros jogadores, né? Então, a gente teve no regional uma equipe muito forte, né? A gente teve goleiros como o Rogério Becker, o Xuxa na Taça dos Campeões, né? O Bofinha, Alcemar, o Wilson Mal, né? Vários goleiros, Vadair, né? E então passou muita gente boa por aqui, né? E a gente formou assim, todo mundo queria jogar no Olaria, porque nós tínhamos aquela base, sabe? Então, nós era um grupo vencedor, mas além de jogadores, né? O ser humano, eram tudo pessoas boas, do bem, nós não tínhamos problema de jogador que queria brigar ou coisa assim, né? Expulsão acontecia, o normal, né? Mas a gente era um grupo muito forte, né? Amistoso a gente não conseguia mais fazer, porque quando nós jogávamos amistoso era 15-0, 18-0, sabe? Ninguém queria jogar amistoso com nós, né? Então, mas o grupo era muito bom, muito forte. E nesse aspecto também de treinadores, quem passou por aqui, a gente falou aí de alguns, mas quais tu mencionaria extra, assim, Jardim? A gente teve a passagem que o Flávio Binos deixou um legado muito bom para nós aí, até hoje é nosso amigo, né? E nós tivemos o Chiquinho das motos, foi nosso técnico, o Eloir Miorando, o Lili, o falecido Hermesinho, né? Então, o Hermesinho a gente se lembra no Municipal lá no Flor de Maio da Travessa, né? Ele estava com o time escalado, chegou o Donário Becker, mas quem tu é? Não, eu sou o Donário Becker. Ele disse, não, mas tu tem que sair jogando. E no fim o time saiu jogando com 12. Daqui a pouco eram uns 20 minutos, os caras adversários olharam, tá, mas eles estão jogando com 12, ele tinha escalado 12 no time, né? Então, né, tem cada história. E o Neco também foi um técnico que em 99 assumiu, né? Depois que o Binert saiu, a gente foi campeão em 99 do Municipal nos aspirantes, né, e também nos titulares, né? E nosso time naquela época era limitado, só que a gente tinha tinha o Valmor Boni, que era um experiente, tinha o Roni Bartoldi também, tinha o Paulinho da Rosa, que era muito bom, o Juscelito, né? A gente tinha o Borghetti, que era um jogador que veio do Palmeiras, né? E a gente tinha aquela espinha dorsal, né? E deu certo, fomos campeões, né? E aqui passaram muito. Em 98 a gente tinha Vovô, tinha Jô, Oséias, Geleia, Luiz Schlosser, Alex Keller era o melhor centroavante, Jairo Paiter, né? A gente tinha o pessoal de Monte Alverde, Saraiva ali, tinha amizade muito boa também. Eu jogava no Saraiva em 94, fiquei campeão lá. E só tinha 2 campeonatos. Em 94 eu joguei no Botafogo, ficamos campeão municipal em cima do Sicília. E joguei no Saraiva, a gente ficou campeão em cima do União da Quarta Linha Nova, né? E aí eu conseguia trazer de lá, tinha Nego, 20, tinha o Jairo lá, tinha mais o Jaime, né? Tinha uma turma boa, o Nath de Monte Alverne, Luiz Schlosser, como eu já mencionei. Então a gente sempre conseguiu fazer uma equipe boa pela amizade que eu tinha com todo mundo, né? Estando aqui às beiras onde era o campo, Jardim, olhando aqui para esse cenário que eu com certeza imagino que vem muitas lembranças. Pensando num gol emblemático, aqui te recorda de algum gol que foi marcante para ti? Pode ser que tu tenha marcado ou de algum outro companheiro de equipe que tenha feito aqui no campo do Olaria? Aqui tem várias histórias, né? Eu sei que eu me lembro mais de um gol que eu errei. Eu driblei 2 zagueiros, driblei o goleiro e chutei e saí comemorando e a bola bateu naquele montinho de formiga e saiu, né? E os caras, né, ficaram acho que uns 2 meses me corneteando, né? Mas gols, assim, eu sei que jogamos contra o time de Vale Verde lá e o jogo até terminou 13-0, né? E o Elias Schmidt era o goleador até o momento, mas naquele dia o Sabiá fez 8 gols, né? E passou ele na artilharia, né? Então ficou uma gozação até hoje, né? Desse jogo aí. Mas nós tivemos vários jogos bons. Um jogo muito marcante foi em 99 lá na Aerte da Vila Terezinha, né? A gente precisava ganhar e logo no início o árbitro marcou um pênalti, foi um lance comigo e não foi nada, mas marcou, né? E a gente estava perdendo de 2-1 e conseguimos virar o jogo segundo tempo numa troca que a gente fez lá. Eu estava jogando de lateral e o Neco botou o Toquinho na direita e fui jogar no ataque. E aí a gente conseguiu virar o jogo de 3-2. Sei que o Paulinho Rosa fez um gol e o Celito e conseguimos virar o jogo e ir para a semifinal, né? Foi um jogo que marcou bastante para mim. Jardim, você é uma liderança do nosso futebol amador hoje aqui em Venâncio Aires, através da J30 Eventos, e tem todo esse histórico, tanto com a Olaria como com outras equipes.
Para ti, com toda essa tua experiência, qual a importância do futebol amador e de equipes como a Olaria, inclusive para formar cidadãos para a nossa comunidade? É muito importante, acho que toda comunidade tem suas lideranças, aquele pessoal que gosta do futebol, só que eu acho assim que teria que ter mais pessoas para ajudar na comunidade, né? Eu sei que hoje é tudo em torno do dinheiro, é tudo despesas, então para te manter uma comunidade, hoje a maioria tem salão, tem ginásio, tem Campo Grande, muita estrutura, tudo é gasto, custo para manter isso, e tem que ter pessoas que também têm que se dedicar, tem que tirar horas do seu profissional, da sua vida familiar, para se dedicar às comunidades. É muito difícil, mas eu gostaria sim que o pessoal pegasse mais junto, principalmente os jovens, e por isso que eu trabalho tanto em cima disso do campeonato A Liga, dar mais oportunidade para o pessoal da casa, para os mais jovens terem oportunidades. A qualidade vai diminuir? Vai, mas só que daí quem joga da comunidade vai levar o pai, a mãe, o vô, a avó, o tio, o vizinho, aquele amigo da empresa, trabalha junto, né? Para trazer o torcedor de volta, né? Eu sei que não é fácil, né? Mas assim, não é fácil fazer futebol, né? Eu no final ali eu tive fazendo o curso na Federação Gaúcha em 99 e aí que eu tive que abandonar, sabe, o time. E aí ficou na mãos de outros que não trabalharam com a mesma da mesma forma e foram desanimando, né? E depois ninguém quis mais assumir, por isso que hoje a gente está sem o campo aqui. É uma pena, o Olaria podia existir até hoje e com certeza eu estaria ajudando de alguma forma, né? Pro Olaria, né? Porque foi muito gratificante, né? A gente fez muita amizade, eu sei que foi um time vitorioso, em poucos anos a gente ganhou vários títulos, foi para várias finais, sempre chegamos, né? Tinha um grupo muito bom, né? Os atletas com seus familiares participando, né? Isso não, ninguém apaga e não tem preço, né? Charles, quero te agradecer a tua disponibilidade de retornar aqui ao campo onde ficava o estádio, a estrutura da Olaria, parabenizar por essa história e que ela fique eternizada, que esses momentos aí da Olaria, eles não fiquem somente nas memórias de vocês que viveram tudo isso, mas que também seja passado para incentivar que clubes continuem as suas histórias e que novas histórias venham por aí. Com certeza. Então eu quero agradecer a oportunidade e quero também agradecer o pessoal em nome da família do Vilso da Rosa, da Leocádia, né, que foram muito importantes, né, todos os familiares, o Picareta, essa turma, o Neri, ao Panela, ao Décio, né, que foram muito importantes, ao seu Assuir Silbert lá, que foi nosso patrocinador, ao Banzé, ao Flávio Binas, a todos aqueles atletas que de alguma forma contribuíram, né, pelo sucesso da Olaria, né. Quero agradecer em nome de todo mundo. Eu sei que não dá para falar o nome de todo mundo, porque eu sei que eu já esqueci alguns, né? Mas então quero agradecer muito, né? E foi uma história muito linda, né? Muito linda, valeu a pena e pena que terminou. E para você que está nos acompanhando aí em mais um episódio do Raízes da Bola, qual história que você se recorda do campo aqui do Olaria, do time do Olaria? Compartilha com a gente, deixa aí nos recados do nosso canal no YouTube, o canal Terra Play, pois esse é o objetivo do Raízes da Bola, eternizar os momentos dos times do nosso futebol amador aqui de Venâncio Aires e mostrar que podemos e devemos continuar com essas lindas trajetórias. Até o próximo episódio, onde voltaremos com mais um time do nosso futebol amador de Venâncio.